Podcaverna. Olá, galera. Está começando mais um Podcaverna. Podcaverna hoje recebendo o nosso queridíssimo Leonardo Salinas, que é um cara assim que faz um trabalho apaixonante, cara. E a gente está assim numa oportunidade muito boa de trazer aqui. E se você acompanha o Podcaverna, você já viu a cara do Leonardo e você já viu os trabalhos do Leonardo aqui nos vídeos do Podcaverna. Tem vídeo do Podcaverna que o Leonardo está aparecendo. Mas hoje é com ele exclusivamente aqui, porque a gente está tendo aqui a gente faz um vídeo por semana, então a gente tem tantos amigos, né? E eu costumo dizer o seguinte, que tem várias pessoas que têm vários superpoderes. O meu superpoder é conhecer amigos talentosos. Cara, como eu conheço gente talentosa. Puta merda. É verdade. É verdade, cara. Porra, caraca. Então, antes da gente começar o papo aqui, eu queria dar 2 recadinhos importantes. Primeiro é o seguinte, se você está chegando aí agora no Podcaverna, considere se inscrever no canal. Para a gente é importante que você se inscreva no canal. A gente está querendo atingir algumas metas aí de monetização. Para a gente é importante chegar na monetização, porque a gente tem alguns custos ali de equipamento que a gente compra, coisas ali e tal, tudo pago do próprio bolso. Então é legal se a gente puder chegar na monetização e a gente conta com você para isso aí. Então, se você puder se inscrever no canal, a gente fica feliz aí. E se você já puder, já deixa o joinha no vídeo, porque a pessoa às vezes adora o vídeo e esquece de dar o joinha no vídeo. Então dá o joinha no vídeo aí. Se no final do vídeo você fala assim, não mereceu o joinha, você tira o joinha, você bota o joinha para baixo, não tem importância em relação a isso aí não. O importante é você interagir, tá? E para a gente é importante aí que você faça esse informe para o YouTube e informe para a gente também o quanto você está curtindo esse vídeo aí. E se você curtir mesmo de verdade aí, espalha ele aí, divulga isso aí pro pessoal. Se você não curtir, bota lá no grupo da família lá. Deixa o pessoal destilar o ódio lá. Eles vão adorar. Exato. E um outro recadinho rapidíssimo aqui também é o seguinte, nesse momento de pandemia, a gente está apoiando uma causa muito legal, porque é o seguinte, a galera que está em situação de rua, que normalmente é uma situação muito complicada, essas pessoas estão numa situação mais crítica ainda, elas são as pessoas que estão mais sofrendo nesse momento de pandemia, e um grupo de donas de casa aqui do Rio de Janeiro, do bairro próximo onde eu moro, elas, por iniciativa própria, começaram a fazer quentinhas para distribuir para pessoas que estão em situação de rua. Então, se você puder e quiser ajudar, eu estou deixando na descrição do vídeo aqui um número de conta que você pode doar qualquer valor. Tá? Só tenho R$5 para doar, beleza, doa 5. Se puder doar mais, beleza. E se você não puder doar porque você não pode, não está com condições de doar, ou se você já está ajudando outra causa, considere pegar esse número de conta e espalhar aí, mandar para alguém, para a gente poder ajudar esse projeto, que é um projeto muito bacana aí. E essas pessoas só estão podendo, às vezes, fazer a sua refeição no dia por força desse projeto. Então, se você puder ajudar, a gente mega agradece aí. Vamos começar conversando aí, cara, com o nosso amigo Léo. Léo, se apresenta aí pra galera. Legal. Pessoal, prazer aí estar conversando com vocês. Obrigado, Fernando, aí pelo convite. Diego, Heloísio aí. E todo mundo está assistindo o vídeo. Poxa, eu fico muito feliz de poder falar sobre arte, né, em geral. Eu sou Leonardo Salinas, eu sou artista plástico, escultor e desenhista aqui de São Paulo. Eu tenho um ateliê aqui em São Paulo, onde eu faço peças por encomenda em escultura tradicional, né? Desenhos também. E aí eu faço todo o processo, trabalho com molde, trabalho com pintura também. E participo de eventos, inclusive conheci o Fernando num evento no Rio de Janeiro, na Bienal do Livro. Isso. E dou aulas também, né? Esse ano todo mundo teve um ano meio diferente, com algumas coisas que não saíram conforme o planejado. E aqui também eu não pude dar aulas, né? Uhum. Então eu trabalhei até agora praticamente só com encomendas e estudando. Mas eu também faço cursos, workshops, né? Legal. E trabalho com isso. Escultura tradicional, desenho e estou estudando digital também, né? Que bacana, que bacana. Foda, cara. Cara, e diz uma coisa, e a galera, por exemplo, a galera daqui do Rio aí que quer fazer o curso com você, que mesmo que você estivesse dando presencialmente ia ficar meio inviável, você tá pensando em montar alguma coisa aí online, cara? Então, assim, já teve várias pessoas que me perguntaram, Fernando, de curso online, né? De aula online.
Não está nos meus planos para agora uma aula online. Apesar, eu tenho um site que eu divulgo, o objetivo era divulgar, montar turmas, a pessoa se inscrever em curso presencial e de repente se eu fizesse um workshop em outra cidade ou outro estado, a pessoa poderia fazer inscrição pelo site, né? Então isso estava planejado. Por enquanto eu tô dando preferência para fazer, mesmo que seja num outro estado, eu vá nesse local e faça um workshop presencial. Então, por exemplo, a galera do Rio, a galera de outro estado que tem interesse, eu monto uma turma e vou até a cidade, vou até o local e faço o workshop presencial. Geralmente é de um final de semana, 2 dias, porque o workshop é um formato mais rápido, tem um tema, tem um material incluso, então é mais prático. A pessoa tem ali horas, o dia todo, né? É um pouco mais intensivo assim. E a pessoa sai com a peça, leva a peça para casa e tudo mais. É um formato interessante. Eu tenho planos de aulas online, só que isso é para um pouco mais para frente. A questão da aula online, dentro do tema que você aborda, é um pouquinho mais complexa, justamente porque você está lidando com material ali. Então, essa coisa de você mexer com material realmente presencial ali, eu acho que tem um quê diferente, né? Do que você está à distância mostrando como é que mas não é uma experiência tátil, né? Tal qual você presencial ali está com a pessoa ali, né, cara? Exatamente, Fernando, porque assim, é algo muito manual, né? Eu não descarto a eficiência de uma aula online para desenho ou para escultura, não descarto, tem o seu valor, né? Vamos dizer assim. Sim, claro. Mas uma experiência, por exemplo, de você ver um escultor ou o seu professor mexendo na clay na sua frente, é um pouco mais diferente, assim, sabe? Sim. Você consegue ter um geral bem legal no online. Né? Eu mesmo estudei, a grande parte do meu estudo foi de forma online, mas depois eu fui presencialmente onde o meu professor mora, que é em Fortaleza, e durante o curso online eu desenvolvi relativamente bem, né? O que acontece do online é que vai exigir muito da pessoa, uma disciplina da pessoa, né? Às vezes tem gente que também tem mais dificuldade em se guiar só por vídeo, também tem isso, né? Sim. Então, mas tirando esses detalhes, que aí depende de cada pessoa, dá para desenvolver. Mas eu tenho que gravar os vídeos, editar os vídeos. É um tempo que agora tá meio corrido para mim, entendeu? Eu teria que... É uma trabalheira que não é mole, né, cara? Exatamente. Vocês que têm aí canal, que mexem com esse tipo de trabalho, com essa mídia, dá muito trabalho. Sim, né? verdade. Você fazer uma edição legal, tem que ter uma pessoa para cuidar só disso, né? Sim. Então, por enquanto, Muito bom. enquanto, como eu estava dando prioridade assim para meus estudos, para o meu desenvolvimento, e aí eu optei por presencial aqui mesmo ou em outro local. Beleza. A gente, assim, para o público que não conhece o trabalho do Léo, cara, não é só escultura, mas é uma escultura que ela tem características assim muito próprias, né? O tema que você explora no teu trabalho é um tema muito legal. E eu mostrei o teu trabalho para os nossos amigos da Terra Leste. Terra Leste é uma cervejaria que trabalha uma pegada medieval. Rapaz, o Alexandre ficou encantado com o teu trabalho. Legal. Que é uma coisa assim, que ele pega muito a pegada, ele tem muita pegada medieval, e dentro dessa pegada medieval você tem muitos mitos medievais, né? Você tem muito ali os seres, né? Se você pegar, por exemplo, Tolkien, né? Tolkien resgata muito essa coisa da mitologia nórdica, né, cara? Exatamente. Então, Balrog, né? Tem umas coisas assim. Exato. E aí, o que te levou, então, cara, para esse mundo aí, de você falar assim, não, porque os teus desenhos são maravilhosos também, e todos nessa pegada de seres fantásticos, né, cara? O que te levou para isso aí? Sim. Vamos lá, então, Fernando. É o seguinte, eu sempre gostei de criaturas, sempre gostei. Assim, acho que todos nós aqui, pelo menos nós estamos conversando, a maioria do que estiver assistindo também ao vídeo, que é bem esse público, sempre joguei videogame desde criança.
né? Ragnarok. Eu sempre fui, vamos dizer, hoje o pessoal fala que é geek, que é nerd, né? Sempre gostei de videogames, sempre gostei de HQ, sempre gostei de fantasia, né? Mas isso desde criança. Mas algo que me marcou muito foi quando saiu o filme do Senhor dos Anéis, em 2001, né? Puta que pariu. Que eu assisti o filme, e na época eu tinha 10 anos, né? Eu assisti o filme e, assim, na época eu não sabia quem era o Tolkien, né? Eu também não sabia de toda essa história, dos livros. Você é da minha idade, velho. Pois é. Você é da minha idade, velho. Caralho. Eu também tinha 10 quando fui no cinema também ver. Caralho. Isso. Eu fui no cinema em 2001, tinha 10 anos, e assistir o filme do Senhor dos Anéis, pra mim, foi algo que me marcou muito. Né? Eu também. De alguma forma, eu já tinha visto criaturas e tudo mais. Mas essa dimensão de fantasia, de RPG, né? Por exemplo, eu jogo Magic, jogo de cartas, enfim. Recheadaço disso, cara. O Magic eu jogo também desde adolescente, né? Caraca. Então, essa questão de criaturas, de raças, de guerreiros, de gigantes. Aí. Diego Lação ostentando lá. Não, fica guardado comigo esse deck, cara. Sensacional. E aí, o Magic eu acredito que foi o primeiro contato com fantasia. Bem novo. Mas quando eu assisti o filme do Senhor dos Anéis, que eu comecei os orcs, os trolls... O Balrog, pode falar que o Balrog... E essa questão de mago, né, de anão, enfim, toda essa mitologia é uma coisa que eu sempre carreguei comigo. Então, sempre joguei videogame explorando isso, continuo jogando Magic até hoje, só que eu nunca, nessa época, assim, da minha adolescência, eu não me passava pela cabeça de trabalhar com escultura voltado para isso, ou desenho. Né? Não que eu não tivesse vontade, mas era algo que não estava nos planos, né? Então, não era, poxa, quando eu tiver maior, sei lá, eu vou ser escultor e vou ser desenhista e vou criar algumas coisas, vou fazer as criaturas, não. O lance da escultura veio de uma decisão de 2016, na verdade. Eu nem sei se eu estou entrando em outro tema, mas não, em 2016 foi quando eu estava trabalhando com o meu irmão e com o meu pai, e a gente decidiu parar o trabalho que a gente estava fazendo, e eu conversando com o meu irmão, ele comentou de escultura, eu já tinha uma noção assim bem básica do que era escultura e molde, muito básica. Eu comecei a estudar, me aprofundar, comprei um pouco de clay, comecei a modelar, e aí eu parei aquilo que eu estava trabalhando e comecei a trabalhar. Eu falei, eu vou fazer aquilo que eu gosto, né? Eu vou fazer arte. Eu já desenhava um pouco quando eu era adolescente, mas também nada profissional, era bem na mão mesmo. E quando eu decidi que eu fiz a escultura e que se eu poderia investir mais em estudo e realmente poder colher algum fruto disso, eu sempre tive na minha cabeça que eu ia trabalhar para essa linha de criaturas. Eu ia tentar, de alguma forma, explorar esse lado de fantasia. Mesmo que seja um lado que, aqui no Brasil, é algo que não é tão popular. Muita gente gosta, mas não é um público geral, né? É um público que não é todo mundo que vai comprar, por exemplo, um orc ou um troll para deixar em casa. E aí a escultura ela se divide em dois caminhos bem distintos, que eu também não tinha muito essa ideia, mas que é uma escultura mais figurativa, uma escultura humana, que leva para uma escultura mais clássica, retrata mais rostos de pessoas, anatomia humana. E isso é um tipo de trabalho e é um tipo de público. E tem a linha de super-heróis, que é muito comum. Né? Muito legal atrás de você e vários. Aqui, né? Só que é engraçado que quando eu comecei a modelar, eu também não queria ir para essa linha de comics.
Eu não queria, apesar de eu assim, curtir muito gibis, né? História em quadrinhos. Eu sou... eu me considero um fã do Batman, por exemplo, né? Desde criança, assim. Gosto muito. Mas não era uma linha que eu também... desde o começo eu sabia que eu não queria seguir. Eu queria justamente seguir para essa linha de fantasia, principalmente na parte de criação, né? Então, quando eu decidi isso, eu já meio que falei, eu preciso trilhar esse tipo de caminho para eu poder chegar e, por exemplo, fazer um design de uma criatura que fique interessante. Como que eu chego nisso, né? O que eu preciso estudar antes para poder ter uma bagagem, para poder ter uma liberdade de criação, né? E então foi basicamente isso. Essa influência da Terra-média, de jogo de RPG, de jogo de fantasia, é o que eu tenho trazido até hoje, né? E tento colocar nos trabalhos, com certeza. A escultura clássica, ela tem uma rigidez, né? Porque você tem que respeitar proporções, você tem que trabalhar com uma... Ou seja, dentro dos padrões da anatomia humana. E quando você está trabalhando com fantasia, às vezes você faz aquele cara que tem aquelas perninhas curtinhas e aquele tronco enorme, e aí saindo dois dentes de cima para baixo, coisas que são assim anatomicamente muito, às vezes até se existisse o cara não teria condições de sobreviver se ele fosse daquele jeito, mas que a fantasia permite que você faça daquele jeito, porque você está simbolizando ali também um pouco da personalidade, né, daquele ser a partir das características físicas dele, né? Diego, exatamente. Desculpa aí. O que eu ia comentar é a relação do estudo da arte, né? Que aqui é muito complicado no Brasil, o estudo da arte. Porque quando você, por exemplo, está desenhando ou esculpindo, estudando isso, a pessoa olha, ela não entende que aquilo é um estudo. As pessoas têm a tendência de achar que o estudo é hobby, né? É matemática. Se você está fazendo um cálculo, você está estudando. Se você está fazendo um texto, você está estudando. Mas as pessoas não entendem que arte dedica muito estudo. Sim. E o estudo não necessariamente quando a gente faz, por exemplo, um desenho. Você pode fazer um desenho por diversão, ou você pode estar estudando aquele desenho. Por exemplo, essa noção de proporção que você comentou, Fê, ela necessita de um entendimento da anatomia para você brincar com a anatomia. Entendeu? Você precisa entender esse conceito antes de estraçalhar esse conceito, entendeu? E muitas vezes as pessoas não entendem, aí ficam só naquele clássico e não entendem a dimensão que a coisa pode ir, entendeu? É complicado o estudo nesse sentido, sabe? E essa é a dúvida do QT. Como é que as pessoas encararam esse seu estudo de arte? Porque não é fácil. Eu sei que não é fácil. Exatamente, Diego. E progredir no estudo da arte. Exatamente, Diego, exatamente. É o seguinte, a anatomia humana, ela é a base, né? Então, quando a pessoa vai estudar qualquer tipo de arte, seja de mídia, né? Seja pintura, seja modelagem digital, tradicional, desenho, enfim. A anatomia humana, ela é o arroz com feijão, ela é a base. Não tem como você pular essa etapa, né? E aí, um lance muito, muito curioso, Fernando, que você comentou, o Diego também comentou, sobre a anatomia humana para o lado clássico e o lado de criaturas. O ponto em comum entre as duas é a anatomia humana, tá? Não só a anatomia humana, mas a anatomia animal também, tá? Principalmente a animal, quando você vai para uma parte de concept, que é a parte de criação, que você pode misturar e mesclar a anatomia humana com anatomias de animais, de insetos, enfim. A ideia da anatomia é você entender como que funciona a natureza. Né? Esse é o grande desafio, esse é o lance. É você entender como que é o funcionamento, o mecanismo da natureza. Como que a perna humana se movimenta, como que a perna de uma rã se movimenta, como que a perna de uma girafa se movimenta. Apesar de ser de formas diferentes,
existe um mecanismo em comum ali. E você entendendo esse mecanismo, você consegue aplicar isso no concept. Uma vez que você entendeu como que é o funcionamento mecânico, por exemplo, de articulação, estou dando um exemplo, você consegue aplicar isso, por exemplo, no alien, né? Você consegue aplicar isso num braço de um alienígena, na asa, porque o desafio de uma escultura acadêmica, como o Fernando comentou, é ter a precisão do que é real, né? Eu não diria nem perfeito, né? Porque às vezes a escultura ela não é perfeita, o nosso rosto não é perfeito, mas ela é real. Você olha para a escultura e você fala, poxa, parece real. Então, anatomicamente ali está correto, parece um rosto de verdade. E isso é muito difícil. É muito difícil. Para que você olhe um rosto e fala, poxa, parece que a pessoa passou um barro assim no rosto e tirou uma foto, entendeu? E tá ali registrado. Para você ter essa sensação, é muito difícil, porque ele tem que estar preciso. A distância, a profundidade dos elementos do rosto, enfim, tudo isso aí tem que estar bem construído. Esse é o desafio da figura humana. Por outro lado, o desafio do concept, da criação, seja ele de criaturas das mais diversas áreas, enfim, criação de personagens também. O grande desafio é você ter essa base que você já tem de anatomia humana, animal, e construir algo que seja convincente, de que tenha uma estrutura e de que poderia existir de verdade. Porque quando a gente olha para algo que está estranho, é porque aquilo de alguma forma na vida real ficaria muito fora da realidade, sabe? Fica algo que não tem estrutura e você olha e fala, nossa, mas tem alguma coisa estranha. Então, apesar de você criar algo que não existe de verdade, mas poderia existir. Então, esse é o desafio. Para que isso aconteça, você tem que usar os elementos da natureza. Né? Era isso que eu ia falar. Justamente você vê muitas concepções de alienígenas, por exemplo, que você vê muito inspirados em insetos, né? O formato da cabeça, a mandíbula, ou a forma de andar, né? Ou a articulação do braço, daquela coisa toda. E que eu acho que realmente esse estudo da natureza, ele é muito inspirador para você poder, a partir dele, buscar coisas que sejam... podem não ser naturais para a gente, mas que sejam factíveis, né? Você olha para isso e fala assim, isso poderia existir porque tem ali dentro uma lógica de estrutura que poderia ser real, né? Exatamente. E isso é extremamente importante. Isso você definiu bem. É extremamente importante para que você faça algo que seja interessante aos olhos. Né? O grande desafio é esse. Você tem um limite de que você pode criar, você pode fugir um pouco desse padrão que a gente está falando de natureza, de anatomias, né? Só que existe um limite. Se você foge muito, fica uma coisa meio sem pé nem cabeça, entendeu? Então, a lógica é essa. Você cria, mas colocando elementos que você já viu na natureza em algum momento, nem que seja ali um osso, um volume, um músculo, alguma coisa que você fala, opa, eu já vi isso, tá na minha memória isso, e aquilo já te dá uma sensação de falar, poxa, que legal essa escultura, esse desenho, né? Essa criação. Então, esse é o lance. Léo, eu tava doido pra te perguntar, porque quando você começou a entrar nisso aí, cara, a primeira coisa que me veio na cabeça dessas coisas que a gente reconhece, se identifica, é o oposto disso, que é quando acontece aquela coisa, eu não vou saber traduzir isso, velho, o Uncanny Valley, que foi o que aconteceu agora. Você pensou isso também, né, Diego? Que foi o negócio do Sonic, velho. Do Sonic e do filme Cats também. Exato, caralho, bicho. Aquela porra daquele Sonic era uma coisa muito estranha, cara. E parece que o camarada tentou juntar esses elementos que você falou, só que acho que ele foi longe demais.
Ou o estudo foi errado, ou o estudo foi errado. Exato. Existe, assim, uma diferença. Por exemplo, não é só juntar os elementos, né? Porque juntar por juntar vai ficar muito na cara de que algo é montado. Mas, mais do que usar os elementos, um pouco, aquilo que eu falei antes, um pouco uma camada abaixo. É você entender o funcionamento natural de anatomia no geral e você aplicar isso e dar a entender, né? Então, na verdade, eu posso fazer, por exemplo, vamos dar um exemplo do alienígena, que a gente está falando sobre alienígena. Sim. Eu posso fazer um alienígena e beber da fonte de um gafanhoto, por exemplo, mas um gafanhoto, eu posso colocar um outro inseto, mas não necessariamente eu vou colocar ali uma cabeça de gafanhoto ou a pata do gafanhoto, literalmente, na peça. Eu vou entender a articulação, por exemplo, da pata do gafanhoto e eu vou ter a liberdade criativa de dar o meu design, né? Dar a minha silhueta, e aí eu vou construindo a peça para ver qual que fica mais interessante. E é por isso que você entende como que é o funcionamento e aplica, e aí tem a parte do artista, né? De colocar o seu traço, aquilo que ele gosta de deixar registrado nos trabalhos dele. Sim. Só que isso é um processo longo, demorado, por isso que entra muito nessa questão do estudo. E até comentando um negócio que o Diego tinha falado sobre o meu estudo, né? Sobre eu fazer criaturas e tal. Eu conheço amigos meus que fazem escultura, que também fazem criaturas, né? E assim, eu sempre mantive o estudo de concept como portfólio. Então lá no Instagram, por exemplo, tudo que eu fizer sobre concepts, seja um desenho, uma escultura, seja algo autoral ou cópia de um outro artista, porque eu já fiz muito isso e continuo fazendo como um estudo e aprende muito fazendo isso. Você pega um trabalho de um artista que você gosta e copia aquele trabalho, porque você vai poder... você nem precisa quebrar muito a cabeça em como resolver algumas coisas. Ele resolveu ali na peça. Então você vai treinar a sua observação de entender o que ele fez e passar isso para você, na massa aqui. Ou no desenho. Então, você entendeu que ele colocou o braço um pouco mais fino, mas o ombro tá largo, o ombro tá projetado para frente, o rosto tá grande de propósito, a cabeça tá curta, ele colocou ali um músculo, evidenciou um músculo. Então você vai observando isso, ele resolveu de uma certa forma, você vai copiando. Isso é bagagem, né? E aí, quando eu faço os estudos nesse sentido, eu uso como portfólio. Não necessariamente o trabalho que gera dinheiro, por exemplo, me gera o retorno financeiro, que é essa questão. Às vezes eu posto como portfólio, mas às vezes a pessoa pede uma encomenda para mim de algo que não é totalmente ligado a isso. Às vezes pede um animal, que eu também adoro esculpir animais, né, fazer desenhos e esculturas de animais. Tem outros trabalhos que é muito próximo daquilo, de fazer uma criatura. Eu estou fazendo um trabalho agora que é uma criatura, não é criação minha, mas é uma criatura. Então, é um trabalho muito próximo do meu portfólio, mas eu já fiz trabalhos que ficaram bem distantes do meu portfólio. Mas eu faço, né? Porque não deixa de ser um aprendizado, um trabalho, mas como linha pessoal, trabalho pessoal, eu deixo esse lado de criaturas e de concepts, né? E uma hora a gente vai colhendo os frutos disso. Que aí cai na questão, só finalizando aqui, cai na questão do Brasil, né? Porque a gente não tem, por exemplo, uma cultura de cinema, estúdios de cinema, ou produção de make-ups e efeitos especiais tão forte, por exemplo, quanto os Estados Unidos.
Então, artistas que focam em criação de máscaras, por exemplo, ou criação de criaturas para ser usada num filme, lá nos Estados Unidos tem muito mais oportunidade, né? Verdade. Aqui tem oportunidade. Em cima disso, né, velho? Exatamente. Aqui tem oportunidade, claro, mas você tem que ir buscando e você tem que ir sempre divulgando esse tipo de trabalho e uma hora aparece. Mas por isso que às vezes tem que fazer trabalhos que às vezes fogem um pouco disso, né? Mas eu acho que o importante é sempre estar produzindo, sempre estar postando e mostrando, porque de uma certa forma vai colher os frutos disso, sem dúvida nenhuma. Sim, claro, velho. Tá. Pô, Você quer perguntar? não é nem uma pergunta, era um adendo que eu queria fazer sobre o lance das máscaras que você falou lá de fora e até esse lance da cultura, o Léo. Eu acho que no Brasil, infelizmente, é pouco estimulado qualquer forma de arte, né, velho? Sempre encara o músico, o artista, como o hippie vagabundo, né, velho? Eu fico puto pra caralho com essa porra, cara. Porque eu pego pelo... Até você usou uns exemplos aí, cara, do lance da percepção da arte. Como você estivesse aprendendo uma música, velho. Você tá aprendendo a tocar a música de outra pessoa para você poder criar a sua, sabe? E obviamente sem copiar, mas obviamente você também tá criando alguma coisa que você precisa de uma inspiração ali, precisa de uma referência. Você roubou minha fala. Foi mal, cara. Foi mal, velho. E aí, por que isso tem a ver com máscara, velho? Porque lá nos Estados Unidos, eu acredito que você deve até saber disso, Léo, que você até comentou disso aí. O pessoal tem um lance com máscara, velho, que é uma parada bizarra, velho. Tem até um camarada que eu sigo pra caramba no YouTube, o nome dele é Troy, que tem um puta do baixista, inclusive o Fernando até sabe quem é. Que o desgraçado, ele, além de ser um desgraçado de baixista que toca pra caralho, o camarada tem uma parede atrás dele, velho, um quarto inteiro, uma só de coleção, máscara, né? de monstro, velho. Sim, cara. Exatamente. Cara. É um negócio muito forte mesmo. Por exemplo, eu sigo bastante Instagram de arte, né? Praticamente assim, eu tenho 2 Instagrams, o meu pessoal e o meu que eu posto os trabalhos. Esse que eu posto os trabalhos, eu sigo só contas de arte porque eu acabo usando como uma fonte de referências. Então, quando eu entro no Instagram, eu sei que vai ter as referências. Então, às vezes eu vou tirando print, vou copiando o link da postagem para depois usar aquela foto para um estudo. E eu sigo várias contas, por exemplo, de estúdios e de pessoas que fazem máscaras, né, lá fora. E tem isso mesmo, né? Tem a pessoa que tem público que consome e tem muita gente que faz, né? Tem 2 coisas aqui no Brasil que nesse lance de máscara dificulta um pouquinho. Tem gente que gosta, mas é muito menos, é uma dificuldade. Tem muito mais gente que coleciona peças, por exemplo, em resina, né? Sim. Se fizer um Superman, um Batman, um Homem-Aranha, vai ter um público muito maior. Agora, se eu fizer... Fica louca. Agora, se eu fizer uma máscara para você vestir de um homem anfíbio, por exemplo, tipo... a forma d'água, não precisa ser a criatura lá, mas de eu fazer um troll, você se vestir de troll, ou enfim, qualquer criatura que você se vista, o público cai bastante. E a outra dificuldade, no caso de máscaras de silicone, é o custo do material, né? Porque o silicone para fazer as máscaras, tanto as máscaras, seja ela de colocar no rosto, ou aquelas de vestir todo o pescoço, né? Ou silicones de fazer prótese, por exemplo, só colocar nariz, só colocar orelhas e tal. É um silicone muito, muito caro aqui no Brasil, né? E aí isso acaba dificultando um pouco, por exemplo, você investir o dinheiro no material, produzir molde, produzir as peças, fazer a pintura, que é uma pintura mais difícil no silicone, e ao mesmo tempo você ir tendo esse público. Então, isso é algo que você tem que fazer já desde o começo, né? E você ir conquistando esse público. Não que, por exemplo, eu nunca fiz uma máscara para vestir, para vender. Mas eu posso, de repente, dos trabalhos que eu tenho desenvolvido, eu posso fazer.
Isso não é um empecilho. Mas, assim, é difícil, por exemplo, você ter um artista, como a gente vê lá fora, especializado nisso, né? Tem escultor e artista especializado em máscaras. Estúdios especializados em máscaras. Então, isso é um pouco difícil de ver aqui no Brasil. Mas lá fora, eu acho que tem duas questões. A primeira questão é essa coisa da especialização, né? Porque a gente normalmente aqui, quando faz alguma coisa, a gente está jogando nas 11, né? Então, se você vai trabalhar com determinado tipo de segmento, você acaba não podendo ser especialista. Um dos amigos nossos aqui, que é fotógrafo, é o Reinaldo Smolianski, ele atua um período do tempo no Brasil e aí, alguns meses do ano, ele vai para Nova York. E aí, quando ele chega em Nova York, ele diz o seguinte: quando ele chega lá, tem um estúdio que o cara só fotografa móveis. Tem um estúdio que o cara só fotografa arquitetura. Tem um estúdio que o cara só fotografa gente. E aqui não, aqui ele tem o estúdio dele, aqui, cara, o que pintar ele está fazendo. Exatamente. Ele não pode se especializar tanto quanto isso. Essa é a base do brasileiro, né? O que pintar o brasileiro está fazendo. Eu acho assim, que isso por um lado, assim, né, eu acho que para a gente é muito bom porque faz com que a gente seja também flexível naquilo que a gente está fazendo, né? E desenvolva outras áreas. Exatamente. Né? Agora, outra coisa que eu também penso, nisso tudo que você está falando aí sobre, por exemplo, a cultura de máscaras e tal, aqui a gente tem, por exemplo, agora um crescente nos últimos anos, de repente, do cosplay, que isso está começando a aparecer, começando a surgir de uma forma menos improvisada, e o pessoal está fazendo umas coisas mais profissionais, mais bacanas e tal. Mas lá fora, a parte de mitologia ela é muito rica. Então, por exemplo, eu me lembro a gente fez uma vez um podcast com um amigo nosso que é norueguês, conversando sobre black metal e tal, essa coisa toda e tal. E aí eu falei com ele, pô, como é que tá essa coisa? Como é que é essa coisa mitológica ali das letras? E o cara fala assim, cara, isso tudo aí para os caras não acreditam nisso, isso aí é conto de fadas para os caras. Só que essa mitologia toda é muito rica e faz parte do... Então, por exemplo, como nos Estados Unidos... da parada, né? Como nos Estados Unidos lá, você tem lá o Dia das Bruxas, e aí o cara se veste da forma lá... Agora que isso está vindo, de repente, para o Brasil um pouco, mas não faz parte muito da nossa cultura. E é muito da cultura deles. Então o cara vai lá, veste aquela máscara horrenda, tal, aquela coisa toda, e não vai ter, de repente, vai ter, mas é muito menos, pessoas dizendo assim, não, cara, isso é culto ao diabo, isso é... Não... As pessoas estão fazendo aquilo dali porque culturalmente aquilo é aceito. E as pessoas entendendo que aquilo dali faz parte da fantasia. Ninguém está acreditando naquele ser. Você está fazendo uma representação por uma brincadeira, por uma questão cultural. Então, nesse caso, eu acho que é um mercado ainda que é muito diferente, né, cara, para você atuar. Pensando nessa perspectiva, né? É diferente. É aquilo, tem, mas é pouco e você vê que é restrito ali, né? Não é uma coisa popular, realmente. E uma coisa que eu queria complementar, que o Luiz tinha comentado, sobre essa questão do artista, né? De às vezes, a gente ter... A gente não, mas algumas pessoas têm essa visão, né? De estudar, mas é matemática, é história e tal. E o artista... Na verdade, assim, é algo tão complexo que é algo que você vai levar para a vida toda, né? É um estudo, é um estilo de vida, na verdade. A arte, ser artista, fazer arte, é um estilo de vida, né? Porque você leva isso para o resto da vida, sempre estudando, e sempre vai ter coisa para estudar e melhorar. Então, essa é a lógica. Você sempre vai estudar e sempre vai melhorar até o fim da vida. E assim, a arte, ela é dividida em vários ramos, né? A gente estava falando aqui de figura humana e de concepts, né? De criaturas. E você pode dividir isso mais ainda. A pessoa pode ser focada em escultura humanas, em etnias, por exemplo. Ou só faz pessoas velhas, enfim, criaturas. A pessoa pode fazer só personagens femininos, pode fazer só criaturas alienígenas. Ela tem um foco em criaturas alienígenas e insectoides e tal, né? E você pode ir dividindo, você pode... então, assim, tem muita área, tem muita coisa,
mas a gente, como, né, a gente estava falando, eu acho que a gente tem que trabalhar com a nossa realidade. Sim. E a realidade de cada um, de cada região do Brasil. E o objetivo é sempre estar estudando, sempre sendo crítico, mas não a ponto de travar, que eu conheço pessoas assim, que têm assim, habilidades fantásticas, mas que acaba sendo tão dura com ela mesma, que acaba não desenvolvendo. Então isso é um problema. E sempre está produzindo e sempre está divulgando. Eu acho que esse é o lance, né? E essa questão da profissionalização do business também é um negócio meio complexo, né? Porque eu vejo, por exemplo, como é que eu conheci o seu trabalho? A editora Faro, a Faro Editorial, contratou você para ficar nos dias da Bienal fazendo um workshop ali, mostrando ali o teu trabalho, porque eles têm ali também livros que têm essa pegada daquilo que você ilustra e tal. E aí é uma forma de transformar aquilo numa experiência lúdica, não só do cara ver os livros que tem ali, mas também ver ali a questão de concepção de personagem, de produção. Então, cara, foi um negócio que eu achei assim, sensacional. Agora, essa coisa de você ter essa perspectiva, porque às vezes o contratante não tem essa perspectiva. Então, o cara que produz, tendo um mercado que às vezes você tem poucas áreas de atuação, você tem que criar oportunidades para onde o seu trabalho pode ser encaixado de forma a que você possa alcançar o seu público, mostrar ali que você tem ali essa sua habilidade, esse seu talento, né? E aí eu vejo realmente muitas pessoas talentosíssimas, músicos muito talentosos, pessoas que atuam em diversas áreas e que não têm essa questão de saber se divulgar. Ou tem essa coisa do cara ser tão crítico com ele próprio, que o cara é mega talentoso, mas ele acha que ele é medíocre. Porque ele não... Exato. Ele acha... Não, todo mundo, eu acho, penso o seguinte, em qualquer área que você atue, aquilo que você faz, você acha que você sempre pode fazer melhor. E você, claro, melhor do que ninguém, sabe disso. Você sabe ali onde o cara aperta, onde você sabe que aquele negócio ali você faz com mais dificuldade, né? Porque para quem está olhando de longe, fala assim, lá, aqui, olha só, o cara nasceu com dom. Não, você sabe o quanto você ralou. Nascer com dom é foda, né, cara? Você sabe o quanto você ralou para chegar naquela parada, naquele... privilegiado, né? O cara acha que é isso. Não, olha lá, pô, o cara lá, ele tá, nasceu desenhando, nasceu esculpindo. Né? E não é isso, assim, né? Lógico que algumas pessoas terão mais facilidade que outras, mas, cara, é o trabalho duro em cima também de você se aperfeiçoar e tal coisa. E aí, aí tem aquela coisa do cara achar que, pelo fato dele achar que ele está num ponto que ele pode chegar bem mais longe, ele acha que ele está muito lá atrás por conta disso. E não está. Exato. Tem uma... Nesse meio de arte, assim, o pessoal até mais experiente, que às vezes amigos meus, professores, pessoas mais experientes que eu converso, assim, tem sempre um assunto que eu sempre ouvi falar, é muito recorrente, assim, que é esse detalhe de dom, né? É unânime, assim, que nenhum artista que eu conheço, por exemplo, defende isso. Não existe esse dom que às vezes a pessoa não é nem por maldade, não é por maldade. A pessoa às vezes é por não realmente ter a ideia de como é o processo de estudo, de processo mesmo, né? De arte, que é um processo longo, que requer muito de você ser paciente. Para você desenvolver, você tem que ter resiliência, você tem que ter tranquilidade, você tem que ter um cronograma para você saber o que você tem que seguir, o que estudar, sim. E você tem que respeitar esse processo da arte. Você não pode correr, você não tem atalho, e você tem que ter sangue frio. Você fala, poxa, eu sei que daqui 2 anos eu vou chegar nesse nível. Então, tranquilo, é como se fosse uma faculdade, né? Tem gente que fica 10 anos estudando, né? Então, 2 anos, se você se dedicar na escultura, por exemplo, 2 anos é um tempo que você está num nível muito bom. E é relativamente rápido comparado com
outras áreas. Eu, por exemplo, não imaginava isso. Se você me desse ali o Clay e falasse assim, não, vamos começar a estudar aqui, eu penso assim, não, para o cara fazer alguma coisa que o cara realmente se orgulhe daquilo, o cara vai demorar 10 anos para fazer aquele negócio. Não, é relativamente rápido se a gente comparar com outras áreas, né? Uhum. Assim, em questão de meses, você já vai ver uma boa evolução. E 2 anos, eu falo assim, das pessoas olharem e falar, caramba, que legal, hein? Não parece que é a mesma pessoa que fez, entendeu? Uhum. É uma evolução que realmente ela se destaca mais. 2 anos é um tempo relativamente suficiente para isso. Uhum. Claro, passou desses 2 anos, aí você subiu o primeiro degrau ali, aí você tem a vida toda para melhorar. Mas esse lance de dom é isso. Ninguém nasceu já modelando, né? Você vê artistas que eu admiro muito, às vezes eles mesmos postam trabalhos de 10 anos atrás, que quando começaram, você se identifica, né? Você fala, poxa vida, dá até uma alegria, assim, né? Porque é todo mundo humano, todo mundo normal, sim, esse é o processo mesmo. A única coisa que vai requerer de você é dedicação e paciência, né? Agora, isso aí pro público que está assistindo a gente não é 2 anos só matricular na parada, não. Você tem que se dedicar, tá? Todo dia, ali um pouquinho e tal. Como a maioria das coisas a gente aprende, né, cara? Não é ficar de braço cruzado durante 2 anos agora, não. Agora você escutou daqui a 2 anos. Mas eu sempre digo que, na verdade, o dom do artista, na verdade, não é dom. É uma maldição. O artista mesmo, a pessoa que... Ela tá fadada a fazer arte. Porque é a única forma que a pessoa tem de viver, sabe? Seja você músico, seja você escultor. Se você não fizer aquilo, uma parte sua morre, sabe? Então você precisa fazer. Aí eu digo que o dom do artista é uma maldição, porque se ele não fizer, ele não vive, sabe? É algo que deixa a pessoa realizada, né, cara? É uma realização, né? É a forma como ela no universo se estimula, mas... No universo que a gente vive, assim, que você tem uma grande maioria das pessoas trabalhando em coisas que ela se sente oprimida, né? Tanto que é o seguinte, sexta-feira é o sextou, segunda-feira o cara bota na rede social aquela coisa de que ele está destruído porque começou segunda-feira e tal. Então, eu acredito que o cara que escolhe viver da sua arte, né, e se dedica para isso, eu acho que tem uma satisfação muito grande, não só a arte, né, qualquer atividade que o cara realize, que o cara se identifica com aquilo, o cara não está fazendo aquilo só porque ele precisa pagar a conta, né, o cara está fazendo aquilo porque aquilo também dá para ele, alimenta a alma dele, né. A arte tem muito isso, eu acho, né. Eu não sou músico profissional, mas estou sempre com o instrumento próximo, estou sempre tocando alguma coisa, porque a arte me alimenta muito, né, me dá energia para fazer as outras coisas que eu faço no meu dia a dia. Mas as pessoas que atuam em outras áreas, né? O cara que de repente é professor, o cara que é designer, enfim, aquelas coisas que o cara faz que eventualmente não são... o cara não está fazendo belas artes, mas o cara está fazendo alguma coisa que ele se sente muito bem fazendo aquilo. Então a segunda-feira não é um inimigo dele, né? Não é um peso, né? Não é um peso. E a sexta-feira é legal, é um dia legal, porque o cara, no final do dia, vai tomar uma cerveja, beleza, pô, tô feliz com isso, tal coisa, mas tipo assim, não é, vou viver agora... vou viver agora sexta-feira de noite, sábado, no domingo, depois do almoço, eu já tô em depressão, porque a segunda-feira já começa ali. Não é isso, né, cara? Exatamente. Por isso, eu comentei, né, no começo que a arte é um estilo de vida, né? Justamente por isso. Cai muito nessa questão de você não faz por obrigação, né? Uhum. Você não faz porque tem que fazer. E como você tem isso como estilo de vida, você não trabalha necessariamente das 8 às 6. Às vezes à noite você está trabalhando, às vezes no final de semana você está vendo um negócio, fala, poxa, eu vou fazer isso. Então você está pensando na arte no geral e não tem horário para isso, né? E não tem esse lance de você falar, poxa, tem que trabalhar tal. Cai naquela questão que você tinha comentado, Fernando, de saber se divulgar, de fazer o seu trabalho, né? Qual que é o desafio? Assim, eu sinto isso por mim, como qualquer outro autônomo, eu sou autônomo,
é justamente você cuidar de tudo. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho que eu tenho que cuidar dos meus estudos. Uhum. No meu, o Leonardo como artista, né? Então eu sei aquilo que eu tenho limitação, aquilo que eu tenho dificuldade, aquilo que eu estudei mais, aquilo que eu estudei menos, né? Aquilo que eu já estudei recentemente e aquilo que eu tenho urgência de estudar. Então, esse cronograma eu tenho que fazer. Uhum. Eu tenho que fazer um cronograma do eu pessoal, como um escultor, como artista, não é nem como escultor, desenhista também. Uhum. Tirando isso, que já é algo, né? Aí você tem que pôr a mão na massa, você tem que praticar, porque a arte é isso, é prática. Sim. Uhum. Quando eu falo desses 2 anos, que é um tempo, chutando assim, é um tempo razoável, é 2 anos de prática. Uhum. Né? A pessoa pode estudar o tempo que for, mas ela só vai desenvolver treinando. Porque a escultura, desenho, escultura, é muito, muito, muito parecido com o processo de música. Eu também toco, né? Já tive banda também, que legal, uns anos atrás. Que maneiro, velho. E às vezes eu pego o violão, às vezes eu dá uma relaxada. Eu sei muito bem como é que é. O negócio é inexplicável. Mas eu toco contrabaixo. Ih, aí, ó. Ah, o baixista. Eu nem sei se eu tô contando o lugar certo aqui. Contrabaixo. Eu toco assim, já tive banda desde adolescente, né? Que maneiro, velho. Daí eu fiquei, tipo, acho que total, assim, acho que uns 15 anos direto tocando. Eu parei faz cara, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos que eu dei uma parada, os instrumentos Você toca pra caralho, hein, maluco? Eu não tô... mas assim, eu comecei com bandinha de garagem mesmo, com todos 15 nós. anos. Todo mundo, porra. Todos nós aqui, cara. Bandinha de garagem, 15 anos mesmo, tocando cover e tal. E tinha umas autorais lá, né? Sempre tem. Pô, essa que maneiro, velho. Mas aí eu troquei de banda, eu troquei umas 3 vezes de banda. Mas assim, foi só por diversão, né? Depois eu toquei na igreja, toquei em orquestra também durante 1 ano. Caralho. Enfim, a música sempre esteve presente também. Desde criança também, sempre ouvi música, sempre esteve presente. Mas nunca tive planos de ser músico, de levar a música como um trabalho, né? Uhum. Mas, por exemplo, o processo de desenvolvimento da escultura é muito próximo de tocar um instrumento. Então, por exemplo, você tem a sua aula de teoria, você tem a teoria musical e tudo mais, só que se você só ficar estudando teoria, você não vai desenvolver a parte mecânica mesmo ali, a habilidade mesmo com o instrumento. Verdade. Se você só toca o instrumento sem direção, sem um conhecimento teórico, você vai ficar lá vai criando vício, vai ficando lá fazendo a mesma coisa, e vai ficar, e no final das contas você vai ver que você não desenvolveu. Né? Verdade. É exatamente a mesma coisa na escultura. Se você pegar a escultura, um bloco de clay, uma esteca, e começar a modelar, você vai desenvolver, vai vendo vídeo no YouTube, vai pesquisando e tal, você vai desenvolver, e vai chegar uma hora que você vai dar uma travada. Vai chegar uma hora que você fala, poxa vida, eu não sei mais para onde ir, eu sei que tem alguma coisa estranha aqui, mas eu não sei o que é. E aí entra, por exemplo, uma parte teórica, que no caso da escultura é técnicas de modelagem, técnicas tanto de estecas, técnicas de escultura mesmo, e técnicas de, por exemplo, construir uma anatomia na clay. Uma coisa é você saber no desenho ali, por exemplo, pegar um ecorchê, que é o desenho do corpo humano ali com os nomes dos músculos, né? Então você pega um livro ali de arte, um livro de medicina, e você vê ali deltoide, bíceps, tríceps. Aí você fala, poxa, legal, né? Os nomes e tal. Aí você vê um bloco de massa na sua frente, aí você fala, poxa,
como que eu vou passar isso para Clay, entendeu? É aí que entra, por exemplo, as técnicas e as dicas de um professor, né? De alguém que já tem um conhecimento disso, já tem experiência. Ele vai falar, olha, você pega, você bloca desse jeito, você começa assim, daqui você passa para cá, daqui você passa para cá, porque a escultura tem um processo, né? Não dá para você pular e fazer assim de qualquer maneira. Tem um processo e aí, a partir do momento que você entende o processo, as técnicas, que às vezes variam um pouco de escultor para escultor, de país para país, né? Você tem uma técnica, que aí entra um pouco mais de teoria, mas tem uma técnica tem duas técnicas principais de blocar uma escultura, né? Não sei se vocês já devem ter visto, com certeza, aquelas esculturas que é um monte de massa, assim, que ele não espalhou, parece que tem um monte de furinho na peça, a escultura não está finalizada, é um jeito de blocar. Ele nem espalha a escultura, a massa, a clay ou a argila, ele vai blocando de pedaço em pedaço e deixa aqueles pedaços. Entendeu? Quando você vê a escultura está com a silhueta, ela tá ali com os volumes, tá bonito, mas a escultura tipo, parece que ela tá toda bagunçada. A argila, a clay, ela tá toda bagunçada, ela não tá lisinha, perfeita. Mas você enxerga o corpo humano ali. Isso é muito da escola europeia, né? É um jeito de fazer escultura mais daquele lado. Então varia um pouquinho, mas tem um processo. Então, isso aí você vai aprender e aí depois você vai aplicar isso na massa. E aí você vai levando um pouco dos dois. E aí, quando você... como a pessoa, um escultor geralmente autônomo, né? Por exemplo, eu tenho que fazer o meu cronograma de estudo. Eu tenho que, além disso, eu tenho que trabalhar para ter um retorno financeiro. Porque muitas vezes, cai naquilo que o Diego falou, muitas vezes eu não ganho dinheiro desenhando troll, entendeu? Até agora não. Então, eu sei que aquilo é um caminho de trabalho meu, pessoal, de portfólio, eu vou seguir sempre aquilo, porque, de uma certa forma, eu colho, eu tenho um retorno disso, com certeza, nada é em vão, tudo que a pessoa faz conta, com certeza, deixa uma marca registrada, deixa um portfólio, tudo é importante, né? O que eu digo é que não necessariamente, literalmente, alguém vai falar, olha, me faz um desenho de um troll segurando um pedaço de uma árvore que eu vou colocar aqui na minha sala. Pode ter, com certeza, né? Mas é muito mais comum, por exemplo, te pedirem um animal, por exemplo. É mais comum te pedirem um animal do que um troll segurando uma árvore, né? Lembrei aqui agora, um pedido comum é aquele, me desenha. Também. Não precisa não. Fala que tem que pagar, o cara, não, então deixa. Exatamente. Faz um desenho pra mim, né? Faz um desenho pra mim. Isso é mais comum. É direto. Agora, a questão da escultura, eu fico imaginando assim, na sua cabeça, quando você está fazendo uma escultura, você meio que tem assim uma radiografia de como é a estrutura, digamos, né, de ossos, de músculos, porque a gente está vendo a escultura eventualmente pronta ali, né, tal, e aí de repente eu fico imaginando que na hora que você faz, você está pensando também um pouquinho lá, aquilo que não está visível, mas aquilo que dá a estrutura ali, né, como é que é o eixo ali do braço, como é que é a questão da estrutura mesmo, né, óssea daquele ser, mesmo que você não tenha feito ainda primeiro o esqueleto e depois recheado de músculos, mas isso passa também um pouco na tua cabeça, você tem um pouco dessa visão de raio-x aí na hora que você está fazendo, não? Então, Fernando, assim, quando eu faço um estudo e eu copio um trabalho de um artista, às vezes eu paro um pouco e falo, vou estudar essa escultura, por exemplo. Então eu vou copiar ali, né, conforme eu tinha comentado, eu vou aprender e tudo mais. Quando eu vou fazer uma escultura, por exemplo, numa live, quando não é algo que já existe, né, por exemplo, lá na Bienal, eu fiz um gorila, eu fiz um chimpanzé,
Tive uma liberdade um pouquinho ali no chimpanzé de fazer um cabelinho, tipo o César do Planeta dos Macacos, tal. Ficou maravilhoso. Mas mesmo assim, é um chimpanzé. Eu não criei um chimpanzé. Eu tentei deixar que fosse um chimpanzé mesmo, de verdade. O gorila também. Não fiz alteração. Então, nesse caso, eu não vou fugir muito. Então, eu vou seguir a referência. Quando eu vou criar, não necessariamente eu já sei como que vai ficar no final. Muitas vezes, quando eu vou criar, eu vou construindo na hora aquilo que, para aquele tipo de personagem ou para o tipo de início que eu dei na escultura, claro, eu tenho uma ideia geral do que vai ser, né? Vou fazer um busto, e esse busto, ele vai ser um busto onde a cabeça vai ser bem forte, bem robusta, vai ter um pescoço bem largo, é uma criatura meio gorda, então ele nem tem pescoço. Daqui já desce as costas dele. Então isso eu tenho essa ideia já. Mas a partir daí eu vou modificando conforme eu vou fazendo a escultura, porque às vezes o que eu imagino naquele momento, na peça física ali, não ficou tão interessante. Eu mudo um pouco e aí eu achei que fica mais interessante. Entendi. E aí essa ideia do raio-x, Fernando, eu não necessariamente, por exemplo, um raio-x de osso ou de músculo por músculo, mas de blocos. Entendi. Por exemplo, trabalha muito isso com desenho, né? Você bloca a cabeça, bloca o tronco. Sim, faz aqueles traços que você faz os traços, tal, isso. Então eu tento sempre na minha cabeça ter um raio-x desses principais volumes. Entendi. Então, por exemplo, a cabeça como um bloco, aí ela vai estar direcionada para algum lugar, ela vai estar inclinada, ela vai estar para baixo, vai estar virando. E aí eu tenho, essa cabeça vai ser achatada, vai ser comprida, vai ser larga, vai ser um personagem forte, o nariz vai ser projetado para frente, para dentro, enfim. E aí, por exemplo, quando eu faço o corpo humano, mais do que eu acho que mais importante do que o raio-x, Fernando, é a silhueta da peça. Então, eu tento acertar a silhueta da peça, o movimento dela, e muitas vezes eu não estou pensando necessariamente no músculo específico, né? Às vezes eu coloco um volume ali para simbolizar o braço, mas eu ainda não defini bíceps, não defini o ombro, nada. Mas eu coloquei o volume ali, porque para mim, no primeiro momento, é mais importante eu ver o volume do braço do que eu definir a musculatura agora. Então, no primeiro momento, o meu raio-x, entre aspas, seria isso. A silhueta da peça, os principais volumes, tronco, barriga, bacia, cabeça, braços, o movimento que eles vão estar. Aí, a partir daí, eu começo a definir um pouco mais, por exemplo, os volumes que ficam aparentes, né? E aí entra uma outra questão interessante. Às vezes, a anatomia, que eu acho que assim é muito mais aplicável, uma anatomia é mais artística do que médica. Então, por exemplo, eu posso pegar um atlas médico e eu decorar os nomes dos tendões, dos nervos, músculo por músculo e tal. Pode ser isso, claro, conhecimento sempre é bom, sempre nunca vai atrapalhar, jamais. Mas pode ser que muitos desses nomes, ou muitos desses tendões que você está decorando, às vezes ele vai ficar tão encoberto pela pele, pela gordura, pelas rugas da peça que você está fazendo, que ela se perde ali no meio. Então, normalmente, o pessoal sempre fala, né, como que estuda anatomia, né? Eu acho que o melhor caminho é sabendo os volumes principais e básicos que a gente vê a olho nu, né? Então, os principais volumes do rosto, os principais músculos, que dá para você resumir isso, e você aplicando na clay, você colocando esses volumes, mesmo que de forma simples, já dá um resultado legal. E aí você vai fazendo isso no braço. Eu colocando o volume do bíceps e do tríceps e do ombro, por exemplo, colocando bem feito, né, no lugar correto, já é o suficiente.
né? Não necessariamente eu precisaria saber o nervo e tudo mais. Então isso se aplica em várias situações, né? Entendi. E, quer dizer, na verdade, assim, porque você não está construindo um ser de verdade cujos tendões terão uma função de fazer aquele ser andar. Você está fazendo Exatamente. ali, você tem que pensar no aspecto estético, né, daquilo que você está representando, né? Eu acho Exato. Isso, é visual, né? É visual, né? Visual. Então você olha e você consegue enxergar os volumes que a gente consegue a olho nu mesmo. Uhum. E aí entra aquela questão. Alguns você pode evidenciar mais, né? Uhum. Você pode deixar a costela aqui mais marcada. Uhum. Vai demonstrar, por exemplo, que a costela está saltada, que é uma pessoa, um monstro, uma criatura, uma pessoa muito magra, onde dá para ver as costelas e tal. É o suficiente, né? Agora eu não preciso, por exemplo, modelar um coração ou pulmão para depois revestir. Posso fazer isso a fim de estudo, né? Sim. Existe, por exemplo, até no YouTube dá para procurar escultores fazendo um time-lapse de blocando escultura, por exemplo, a figura humana mesmo, desde o esqueleto até a pele. Uau. É interessante. Eu vi no Fred Mercury do cara fazendo isso. É interessante. Eu vi, mas pequenininho, não é isso? É, isso mesmo. Eu vi. Então dá para você trabalhar com isso, com o esqueleto, aí você começa a blocar os ossos, depois bloca alguns órgãos, bloca a pele, os músculos, né? E depois a pele. A fim de estudo é incrível. Mas não necessariamente isso precisa ser feito sempre. Né? Isso é mais para uma didática, por exemplo, se você quer ensinar, para alguém que quer ensinar, é super legal você fazer uma escultura humana sem a pele, um encorchê. Metade pele, metade só músculo. Que a gente vê isso, né, na internet, tem. E numa escultura também, às vezes, você tem, por exemplo, algum tipo de roupa, armadura, coisa que está por cima ali, e que, na verdade, aquele detalhe muscular ele não precisa ser tão trabalhado, porque por cima o cara está usando ali, de repente, algum tipo de vestuário, de vestimenta ali que está tapando aquilo. E o teu detalhe vai na vestimenta, no volume que ela tem que sugerir o que está por trás daquilo, né? Mas ali os detalhes ali da vestimenta, uns rebites, umas coisas que de repente você está fazendo, né? Isso, é sempre importante, assim, quando vai fazer uma escultura com acessórios, com roupa, com acessórios, com armadura, com armas, tem que trabalhar um pouco na anatomia, porém, é um trabalho bem básico. Você vai colocar ali os elementos no lugar, né? Você vai, as costas dele, a largura dos ombros, o tamanho do bíceps está ok, trabalhei, não preciso avançar mais. Aí eu venho com a roupa. Porque um erro que também é muito comum é das pessoas já blocarem a escultura fazendo a roupa. Sem pensar no corpo. A chance de errar em alguma coisa de proporção, de anatomia, é muito grande. Aí o que acontece? A roupa ela vai disfarçar. Só que ela não vai corrigir. Então você vai olhar para a peça, vai estar legal, mas vai ter alguma coisa que você vai falar, poxa, tem alguma coisa estranha, mas eu não sei o que é. Né? E às vezes nem o escultor sabe, nem nós, porque às vezes pulou uma etapa e foi para a roupa, tentou disfarçar alguma coisa, mas alguma coisa fica estranha. Então, para não ter esse tipo de problema, é legal trabalhar um pouco a anatomia do corpo e depois jogar as roupas e os acessórios. Léo, a gente quer te agradecer demais a sua presença. Poxa, passou aqui. rápido, hein? Você, é um cara que, assim, não só de primeiro a gente se apaixonou pelo seu trabalho, mas o amor que você demonstra ali e a sua simpatia na primeira vez que eu tive com você. Aí depois a outra vez que eu tive com você, quando a gente esteve lá na Biblioteca Parque, naquele evento, também foi muito legal de ver, né, o que você faz, com o amor que você faz isso, a tua simpatia. E assim, para a gente, eu estava só esperando ter uma oportunidade para poder trazer você aqui para cá, para poder mostrar
o teu trabalho, porque nesse papo aqui, durante esse papo que a gente está fazendo, uma hora ou outra, a gente vai fazer um insert ou outro de algumas de suas peças que são maravilhosas, cara. Legal, legal. E aí eu queria que você deixasse aí para a galera como é que o pessoal te encontra, né? Nas redes sociais, se você tiver um site, você divulga aí também, para que a galera possa aproveitar mais ainda, cara, essa coisa de essas postagens que você faz, você tá sempre fazendo umas coisas legais. De vez em quando também você tá fazendo umas lives, né, cara? Isso. Eu quero manter uma rotina de uma vez por semana fazer uma livezinha, eu modelando, né? Porque Legal. isso me ajuda também. Ajuda a divulgar, né? Sim. E me ajuda a estudar, né? Me ajuda a estudar. Fernando, poxa, queria de verdade agradecer, de coração mesmo, né? Heloísio, Diego, toda a galera do Pod Caverna. Muito obrigado mesmo, foi um prazer. Desde lá da Bienal, né? A Bienal foi um evento incrível para mim. Me marcou muito. O Pedro e o Diego, que são os donos da Faro lá, até hoje eu sou grato por eles, pelo convite, né? E são pessoas assim, né? Por exemplo, que fizeram esse convite justamente por ter essa ideia de trazer uma arte diferente. Sim. Que a literatura, a escultura, a arte é tudo arte. Então, a ideia de trazer isso para uma Bienal, eu achei super incrível e topei na hora, com certeza, né? E eu quero agradecer, muito obrigado pelo carinho, tenho um carinho muito grande por vocês, de verdade. Nós também, cara. Legal. Obrigado por falar, né, do trabalho. Para quem quiser conhecer mais o meu trabalho, eu tenho o meu site, leonardosalinas.com.br. Legal. E eu sou muito ativo pelo Instagram, o @leonardosalinas.art, com temudo. Né? Beleza. Lá eu sempre estou postando os trabalhos, os estudos. O Facebook também, Leonardo Salinas, né? E me acompanha lá. Eu quero mais uma vez agradecer aí. A gente tá nessa caminhada, estamos buscando, sempre estudando, tentando melhorar como artista, como pessoa, né? E eu acho que o ideal é sempre a gente estar divulgando e falando do nosso trabalho e ter pessoas incríveis como vocês aí. Valeu mesmo. Que isso, cara. Aqui, pra galera, é o seguinte, na descrição aí do vídeo, a gente está colocando também esses links todos aí. Então, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, aqui embaixo na descrição estão esses links aí. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo site do Pod Caverna, em algum lugar aí também vão estar esses links todos para você seguir lá o trabalho do Leonardo. Diegão, diga lá, bota aí seus contatos, diz aí como é que a galera te encontra, conta pra gente como é que tá andando aquele canal lá, que eu tô ansioso, cara. Eu tô ansioso lá. Pois é, eu tô com um canal chamado Cronologia. Ele tem um vídeo só, que foi uma espécie de vídeo teste que eu fiz, e eu tô revendo ele quase que todo dia e percebendo o tipo de linguagem que eu tenho. Eu tô estudando um novo tipo de linguagem para colocar. A ideia é amadurecer aquela ideia ali e fazer um canal mais, não exatamente profissional, mas com uma certa linguagem, com uma certa característica dele próprio. Eu queria, na verdade, dar 2 dicas aqui, que eu sei que para hoje só não é dica, mas eu preciso dessas dicas. Uma, já falando de arte, é um professor de desenho do YouTube, que é o Proco, com Pro de profissional, K-O. Ele tem um jeito de ensinar desenho que é maravilhoso. Não sei se o Leonardo conhece. Conheço, assisto bastante vídeos dele. É muito bom. Ele tem uma coisa que, por exemplo, ele mostra o rosto, e aí ele, por computação, mostra as linhas do rosto e ele vai mexendo, entendeu? Então você cria noções de proporções de uma forma absurda. Ele é muito bom mesmo. Aprendi muito com ele, com desenho com ele. Outra dica é um desenho que eu acho que o Heloísio vai gostar pra caralho, chamado Ruby, que é R-W-B-Y. De Ruby, de Ruby, de Ruby. Que é um cara que fez sozinho um projeto de uma animação em 3D no YouTube. E as primeiras temporadas tem uma qualidade mais baixa, mas tem que levar em conta que o cara fez tudo sozinho. São, assim, sei lá, 2 horas de animação só dele. Tudo sozinho. Naves, armas, seres, tudo sozinho. E o que aconteceu ele já faleceu, esse cara. Ele teve câncer e tal, tem uma história, faleceu.
Mas o que aconteceu foi que o projeto dele foi ficando tão bom que a cada temporada foi se aprimorando cada vez mais. Ele morreu, se não me engano, no final da 4ª temporada. Está na 8ª temporada agora, essa série. E assim, eu tô divulgando essa porque eu vou fazer um texto do Podcaverna lá no blog sobre essa série. Legal, bacana. Foda. Que ela trata de assuntos de preconceito. Ela fala sobre guerra. Me manda esse link, por favor. Mando sim. E ela dentro todo esse conceito, e é um conceito de fantasia que lembra muito um pouco de Final Fantasy com um pouco de Kingdom Hearts. Caralho. Ela tem dentro dela referências. Tipo assim, em um mesmo quadro você vê referência a Mágico de Oz, a Chapeuzinho Vermelho, a Laranja Mecânica. No mesmo episódio. Nossa. Só que são tão sutis que se você não conhecer, você não vai reparar. Passa despercebido, tô ligado. Passa despercebido. Se você não conhecer, passa despercebido. Interessante. E são as melhores lutas de porradaria que eu já vi na história. Depois que você acostuma com aquilo ali, nada daquilo ali é igual. Não tem nada igual aquilo ali. Nada. E é assim, Grow Power até não poder mais. Então vale super a pena. Maneiro, me manda lá, Diego, por favor. O Diego falou do blog do Podcaverna, então, pra galera aí que não sabe, a gente, além de ter aqui o canal no YouTube, a gente também tem um blog lá, que de vez em quando pintam os textos que a gente fala sobre reviews de show, reviews de games, reviews de mangás e tal, etc. De vez em quando pinta um textinho lá. Cada um de nós aqui, de vez em quando, publica lá e tal. Del, se tiver alguma coisa para publicar lá, o espaço está aberto para você também, tá, meu querido? Legal! Poxa, legal. Heloísio Michalski, quero que você conte pra gente aí como é que a galera te encontra nos seus canais aí. Tem que fazer aquele canal bombar lá, meu irmão. Aproveitando até que Léo também é contrabaixista, segue lá, cara. Hell's Base no Instagram. Boa. E no YouTube é Heloísio, igual que tá meu nick aí, Heloísio Michalski. Vai estar na descrição desse vídeo aí o meu canal do YouTube, que a gente tá fazendo lives aí de 15 dias. As últimas lives aí foram com o baixista do Detonautas. Grande abração, Maca, baixista do Uns e Outros. Grande abração, Gil. Fizemos também uma live maneiríssima de produção musical com o Liciel. Forte abraço aí também para o Liciel. E vamos fazer uma logo futuramente aí com o Lennon Harris no dia 28 de setembro. Isso. Então apareçam lá, a gente vai falar sobre Iron Maiden, óbvio, né? Porque o camarada tocou numa banda cover de Iron por bastante tempo. E também vamos falar de música autoral, falar de heavy metal. Então apareçam lá. Fácil me achar, as bandas também que eu toco, minha banda é Screamweaver e outra banda que eu também faço parte, que é a Guermantes, a gente faz um som autoral, ambas com suas diferenças aí, mas são sons autorais. Acho que é isso, cara, pra me achar é molezinha, é só procurar nas redes aí. Legal. Então você aí de novo que acompanhou a gente até aqui, se não está inscrito ainda no canal, se inscreva aqui no canal, pra gente é importante, compartilha esse vídeo aí, pra galera conhecer mais o trabalho do Léo aí. Léo, cara, alegria enorme pra gente ter você aqui de novo aqui no canal. Sabe que as portas estão sempre abertas, se tiver qualquer coisa para divulgar. Trava não, Diego. O Diego travou uma vez assim, cara, exatamente assim. Tava falando assim, criamos um meme assim. E Léo, obrigado mesmo pelo teu tempo, cara. Sabe que foi assim, foi amor à primeira vista de curtir o que você faz, a forma como você faz e a pessoa que você é também, cara. A gente não traz qualquer pessoa aqui pro Podcaverna, não. A gente só traz a galera que a gente sabe que tem para acrescentar, não só com conhecimento, mas também com essa simpatia que você tem, com essa disponibilidade, esse carinho todo que você tem pela gente desde o início aí. Poxa, legal, com certeza. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado. E valeu mais uma vez todo mundo que assistiu o vídeo. Heloísio, Diego, abração, viu? Toda a galera pode caverna mais uma vez aí. Valeu mesmo. Valeu, Léo. Valeu, galera. Obrigado por assistirem até aqui. Diga lá. Eu preciso comentar, porque eu tô sem dormir, eu tô virado da noite passada. Não dormi nada desde ontem de manhã cedo. Desde 9 horas da manhã cedo. E eu fiquei com medo de dormir na live. Só que foi tão foda que Então, legal, exatamente. Galera, muito obrigado a todos vocês aqui pelo tempo de vocês. E a gente se vê então no próximo Pós-Caverna. Valeu? Boa! Valeu! Valeu!